Muito bem, nação! Agora temos aqui um corte da ESPN Brasil com os números de Arrascaeta. O cara tá comendo a bola, o cara tá jogando muito, é o melhor 10 do Brasil e sem discussão, né, cara? E nesse programa aqui, na semana passada, colocaram ele em quinto lugar como referência de camisa 10 do Brasil. Olha só. E agora eles vão ter que se retratar, né? Muito bem, deixa o like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho. As imagens são da ESPN Brasil. Link na descrição como créditos. Vamos lá. Obrigado, viu, Cícero? Do Arrascaeta nos últimos 2 jogos. Olha aí, Jailson. Quer atualizar o nosso... Recado pra você. Pra mim? É, pô. O que é pra mim? Porque não botou o cara no top 5? Não, mas Você não pra mim colocou? não. Pra nós. Pra você. Pra mim? Ainda bem que eu não tenho nada a ver com isso. Tô te Eu só zoando. aperto o botão. Tô te zoando, tô brincando. Não, eu tenho nada a ver com isso. Aí, ó, Graças a isso. Dessa vez eu não tenho culpa. Não, os indicadores, ó. Só o quinto em minutagem, mas é o primeiro em finalizações, no alvo, chances criadas, cruzamentos. Não, o Arrascaeta no nosso ranking Tava da no semana top passada, estava sim Isso no top aí. 5. Mas assim, se formos fazer agora, é top 1. É, isso aí. Camisa 10? Topum. É por aí, né? É o parado. Acabou a conversa. Pode ser, Acabou? então, amanhã o vencedor da semana, o Arrascaeta. É verdade. Olha aí, hein? Você, É um candidato. Você vai votar por mim, então. Eu não estarei aqui, mas o meu voto já está declarado, então. Então, quem estiver aqui vota por nós. Pode ser ele, pode ser o Flamengo, não pode, Jailson? Pode ser, pode ser. Coloca Pode o ser, Flamengo, sim. coloca o Felipe Luiz, coloca o Arrascaeta, coloca o Pedro voltando com 2 Também, gols. Pedro é Ou bom, seja, hein? quando eu falei que o Flamengo é irretocável, é irretocável. É aquela noite que o torcedor vai se lembrar. Pena que não tinha muitos torcedores por Sabe lá. que assim, uma coisa muito... que a gente falou... Gente, já parou para pensar que o trabalho do Felipe Luiz como técnico profissional de futebol e trabalhando no nível profissional, não na base, 8 meses? tá só começando. 8? Aí ele perde semana passada um jogo de Libertadores em casa. Claro que não tem que perder. Menos até que Claro que não foi do jeito, né, assim. Mas tudo ainda é muito no início. É a primeira derrota. Ah, e na Segunda última derrota, entrevista, segunda hein, derrota. Marra, na última entrevista ele precisou falar, pessoal, eu vou errar. Vai ter dia que eu vou errar. Eu não sou o novo Guardiola, lembra? que Ele falou que o Flamengo vai errar, que os jogadores vão errar e que eu vou errar, porque ele não E tem ele, como também ter 40 jogos. e ele também assumiu que ele errou. Assume. Em relação a... Então, ontem, inclusive, eu lembrei disso. Que a gente estava conversando aqui sobre questão de poupar ou não, de minutagem. Sim. Ontem ele tirou o Pulgar no intervalo. Por quê? Porque ele tinha feito os 3-0 Isso. no primeiro tempo. Que é justamente o que a gente conversou aqui, de entrar com o time principal e se você precisar controlar, né, fazer aquele controle de carga, você faz já com o placar a seu favor. E foi isso que fez. O Flamengo ontem não deixou o Juventude respirar. O tempo todo em cima. E quando eu penso no jogo do Central, Córdoba, é estranho, porque o que acontece ali é muito esquisito, é muito estranho, é muito diferente do que conseguimos ver em todos os jogos do Flamengo com o Felipe Luiz. E o Juventude, pelo que apresenta nos últimos jogos, é melhor do que o time, do que o Central. Córdoba. E o André Kfouri ontem falava de um erro de mobilização do time. Eu fiquei pensando, será que não pode ter sido isso? Uma mobilização que diminui ao ponto de você não estar completamente concentrado, mesmo que seja uma partida de Conmebol Libertadores? Pode ser. Concordo. Vem muitos Concordo jogos com pela você. frente, você, deixa eu tirar aqui o pé um pouco, daqui a pouco a gente vence essa partida e segue para a próxima, e não aconteceu. É que às vezes você vai com o pensamento, nosso time é melhor e a gente consegue ganhar a qualquer momento. E aí, automaticamente, você baixa a concentração. Ontem foi completamente diferente. Até falei com o Marra isso. Às vezes, uma derrota que acontece, que pode ser uma virada de chave até na temporada, porque ontem foi realmente um rolo compressor. Foi, sim, o placar faz jus ao que foi o jogo. Logo no início da partida, Juventude tentava trocar 2, 3 passes e não conseguia. Não chegava perto de trocar 4 passes e nem chegar no campo de ataque. O Léo Pereira ontem e o Danilo na zaga, eles estavam jogando na intermediária do Juventude. Eles basicamente não jogaram no campo de defesa. Então o tempo todo, realmente, todo mundo para cima, o Juventude mal conseguia respirar e foi lá a chuva de oportunidades que foram sendo criadas e aí o outro destaque, né, que não foram perdidas dessa vez. Que a gente também estava falando aqui que o Flamengo estava criando oportunidade e perdendo muitos gols. Ontem não, logo o gol do Pulgar, aproveitando a deficiência ali na bola parada, né, da zaga do Juventude, porque foram faltas iguais, né? O Pulgar faz o gol numa batida lateral do Arrascaeta, o Danilo também numa batida lateral
do Arrascaeta, o gol do Plata, que foi um golaço, uma jogada coletiva, do Michael, do Gerson. E, enfim, o gol do Arrascaeta foi um golaço, foi muito rápido, né? O Michael faz uma boa jogada pelo lado direito, dominou e bateu, e depois os 2 gols do Pedro. Então, assim, o Flamengo realmente... Quando você enfrenta um time... Teoricamente, né? Teoricamente não, mas quando você enfrenta um time inferior, com todo o respeito à Juventude, mas é um time inferior ao do Flamengo, é isso que você tem que fazer. É você chegar e para se impor, que o torcedor gosta de impor ver, né? o seu ritmo, impor o seu ritmo e conseguir fazer um placar, E uma até vitória descansar os sólida. jogadores. Exatamente, que foi o que fez com o Pulgar. Sabe que jogo que me lembrou? Que tá guardado nesse coraçãozinho rubro-negro? Flamengo e Goiás. Sim, do Jorge Jesus. Não lembrou? Lembro. Por de quem? 5-0, foi? Foi 6. Foi 6 Seis também. Foi 6 e tem um personagem aí que é o Michael, que tava no Goiás naquela época. Sim. Não era? Não foi, Jailson? Foi um domingo de manhã. Foi um atropelo. 6 a Eu 1. lembro. 6-1, E acho. não parava de fazer gol, né? Ontem também, não Lembro tira o bem. pé em Não nenhum lembrou? momento. Lembro. Não foi a 1. Acho que foi 6-1. Foi um? Teve um gol? Pode Daqui a ter pouco a sido. gente Não lembro. Eu acho que vai foi confirmar. 6-1 e o Michael tava no Goiás. E aí foi dali até. Ele jogou tão bem, apesar do 6-1, que ele foi. Bom, ele fez um Depois, bom né? campeonato naquela época, né? Fez um bom campeonato. Naquele 2019. ontem- Foi naquele ritmo, Mar? É assim? Acho que sim. E é isso que o Flamengo tem que fazer. E eu acho que mais do que os resultados, mais do que o resultado, o número de gols, o jeito que o time jogou, a seriedade que o time jogou e depois a quantidade de boas notícias, né? Recuperação de jogador, especialmente do Pedro, né? É especial. E se a gente até gastou um tempo aqui do programa falando da situação do Neymar e pensando em seleção, desculpa, mas é inevitável, né? Claro. Você pensar no Pedro e pensar em seleção Claro. de novo. Que desde que... Tem quanto tempo que a seleção brasileira não tem, assim... Na Copa do Mundo, a gente viu o Richarlison fazer gols, arrebentar, tal, assim, mas depois também esfriou. A camisa tá vaga. E aí chama a atenção aquilo que a gente discutia sobre o Neymar, não é, Jailson? Desse controle na volta. Não vai colocar o Pedro Ah, Ele mas mesmo aí é fala. 80 óbvio. minutos todo jogo. É óbvio, né? É óbvio, isso daí é óbvio. Isso que o Felipe Luiz foi bem enfático ali, né? O Pedro não pode ser titular. ainda. Primeiro ele diz assim, Não é que ele não seja eu titular. acho que eu não posso usar o Pedro. Não, eu não posso usar. Não é que ele posso não usar o seja Pedro. titular, mas é óbvio, o cara tá voltando. Voltou antes do tempo também, assim, mas aí Isso. por mérito dele, Claro. da seriedade com que ele levou e tudo mais, porque eu lembro que falava-se 10 meses, falava-se só depois na beirola do Mundial. Isso. A E gente quando chegou a tivesse- questionar, será que vai dar Será tempo de que vai voltar dar pro tempo Mundial? de voltar para o Mundial? E a gente está falando que o cara voltou em abril. Só que é isso, é ter o cuidado com o jogador, é ter cuidado com o atleta. E aí também tem a questão do porte físico do Pedro. O Pedro é um cara alto, é um cara forte, é um cara mais pesado. Então pode impactar sim na musculatura. Então é isso, é ir devagar. É titular do time? Provavelmente será. Só que aí, né? Até porque a gente está falando de seleção brasileira. Sim, claro. Mas é ir devagar mesmo para ele ir pegando o ritmo e não antecipar para que ele tenha outra lesão em cima. Ô, Marra, o Flamengo, e sempre falamos, é o time que chega e vai brigar por todos os títulos, começo de temporada é sempre assim. Mas sempre que apresenta um bom futebol, como apresentou o de ontem, é para dar ainda mais medo aos rivais? É, para dar mais medo, sim. Você sabe que vira... Ih, Vasco! E agora, Vasco? Será que eles estão com medo? A temporada, a gente sempre pensa, quem é candidato, quem é favorito, O Flamengo é meio que um copia e cola. Você tem feito isso aqui no Brasil com Flamengo e Palmeiras todo ano. Era normal que você colocasse o Botafogo também nesse ano. Por mais que, assim, sem técnico ainda, agora eu sei que com técnico, mas no início do ano, sem técnico, saída de jogadores, mas ainda assim, não é erro nenhum você colocar o Botafogo também. Só que a imagem de um Flamengo terminando a temporada como terminou e iniciando a temporada como inicia, e ainda com poder econômico para contratar jogadores, isso esbofeteia a nossa cara, sim. Porque é muito claro que o Flamengo... isso é futebol, na hora lá do vamos ver, são 11 contra 11, tem jogador que vai mal, tem jogador que se desconcentra e tal. Em condições normais, o Flamengo é favorito a tudo. No futebol brasileiro, a gente vive a ilusão de um time que vai conseguir fazer a verdadeira tríplice coroa, né? Que é ganhar Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores.
É claro que eu não estou... Assim, é que fora do Brasil, quando se fala de tríplice, fora do Brasil não tem estadual. Fala da Copa, do Campeonato e da Copa Continental. Da Liga. Da Liga dos Campeões e tal. O Flamengo é candidato a isso. É muito difícil? É óbvio que é, gente. Ninguém fez. Mas eu não acho impossível. E ele precisa agora recuperar pontos desse vacilo na Libertadores, né? Mas, poxa, a gente vê a condição altitude, que tem, né? na altitude contra a LDU. Sim. E agora imagina o seguinte, hein? O Vascaíno vendo, hein? Porque agora no final de semana tem Clássico. clássico. Um Flamengo e monte Vasco. de clássico no fim de semana. Vai ser legal. Muito bem, meus amigos e amigas. Ó, cara, para ajudar o canal, não esquece, hein? Deixa o like. Se você é rubro-negro, inscreva-se aqui no nosso canal. Você está no canal Fut React. O nosso canal 3, seria 3 ou 2? 2 ou 3, tanto faz. Inscreva-se aqui, tá bom? Tá aí, galera, sempre de olho em tudo para trazer para vocês os melhores cortes da imprensa repercutindo o Mengão, tá bom? E as matérias do dia é essa: Flamengo coloca a Juventude na roda e goleia em ritmo de treino. Goleada, time organizado, intenso e que soube usar a posse de bola e agredir. Felipe Luiz pondera após goleada. Ele falou o seguinte: não me iludo com o resultado. Ele é muito humilde, né? E o Danilo chama atenção para público baixo. É mais legal jogar para o Maracanã lotado. Também acho. Porém, a diretoria do Flamengo parece que não entendeu ainda, mas a ficha vai cair, tá? A ficha vai cair e logo, logo eles vão mudar de ideia. A classificação do Campeonato Brasileiro tem o Mengão como líder, tem 11 gols pró e o Palmeiras tem 5 gols pró. A diferença no saldo de gols é de 6, né? Na verdade é 5, porque o Palmeiras sofreu 1 gol só e o Flamengo 2 gols. Então, o Flamengo tem um saldo de 9 e o Palmeiras um saldo de 4 gols. 5 gols a mais aí nós temos, né? E a próxima rodada promete, hein, galera? Sabadão tem Corinthians e Sport, Vasco e Flamengo, Grêmio e Internacional. Domingo tem Juventude e Mirassol, São Paulo e Santos, Atlético Mineiro e Botafogo, Fluminense e Vitória, Fortaleza e Palmeiras, Bragantino e Cruzeiro, e daí esse jogo aqui é na segunda-feira, Bahia e Ceará. Segunda-feira, para fechar a 5ª rodada do Brasileirão. Muito obrigado a todos vocês, deixa aquele like, se inscreva e ative o sininho. Saudações rubro-negras. Fui!